Abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Um texto tão conhecido, tão lindo das Escrituras. Este mês nós estamos meditando sobre o poder de Deus manifestado através da sua palavra. E esse texto, queridos, ele diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Eu queria meditar com você nesse momento sobre o poder desta palavra viva. Diga assim: o poder da palavra viva. Sabe, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, em primeiro lugar, nós temos que compreender, queridos, que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. É o livro mais traduzido no mundo. Para você ter ideia, segundo as últimas atualizações, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já foi traduzida em mais de 1.200 idiomas e dialetos. Eu não sei quantos países participam da ONU, mas normalmente se falam em 170 nações. Imagine que a Bíblia foi muito mais longe do que isso. Foi traduzida em mais de 1.200 idiomas e dialetos, alcançando inúmeros povos. É, de longe, o livro mais admirado no planeta Terra. Apesar de haverem outros livros de outras religiões, como o Corão dos muçulmanos, como o livro de Mórmons, a Bíblia é de longe o mais lido, o mais admirado, o mais traduzido, o mais vendido no planeta Terra. E há uma razão para isso. Há um poder nesta palavra. Este livro não é um livro qualquer. Este livro é um livro sobrenatural. Porque não é a palavra de homens, mas é como de fato ela se apresenta e se revela a nós, a palavra de Deus. Amém, queridos? Isso aqui é a palavra de Deus. Agora preste atenção, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você já tenha pensado, se tantas pessoas leem esta palavra, por que muitos deles não se convertem? Se tantas pessoas têm acesso, agora vamos falar dos convertidos. Se tantos convertidos têm acesso a esta palavra, e estão ouvindo, e estão lendo, ou pelo menos têm acesso a ela, por que não estão mudando? Por que muitos não são transformados? Por que muita gente tem dificuldade de receber e de experimentar aquilo que está escrito na palavra de Deus? O nosso problema hoje, pelo menos aqui no Brasil, não é mais de acesso. Hoje nós temos acesso a Bíblias, a Bíblias de estudo. Eu nem sei quantas existem hoje. Deve existir pelo menos uns 200 tipos de Bíblias de estudo. Internet, nós temos várias versões da Bíblia, versão via celular. E por que é, queridos, que num tempo em que a Bíblia está sendo mais difundida, parece que existem menos leitores, e entre os leitores da palavra, parece que ela não está fazendo tanto efeito como deveria. Se esse texto que nós acabamos de ler diz que ela é viva, nós temos que compreender o que quer dizer isso. O que é essa vida na palavra? Como a palavra de Deus pode ser viva para nós, para mim, para você. Porque é verdade, amados, que embora ela se torne vida para alguns, também está escrito que para outros esta mesma palavra
pode se transformar em morte. Diga misericórdia. Sabe, em primeiro lugar, esta palavra é viva, como eu acabei de dizer, porque ela tem nela, e ela contém nela, a vida, o poder e a autoridade de Deus. Por isso que ela é viva. A palavra de Deus é viva, porque ela traz a revelação do próprio Deus, o poder de Deus. Nós costumamos afirmar isso. Este livro não contém poder de Deus. Este livro é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: por isso eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Ele é poder. Este livro é vivo, queridos, principalmente porque ele revela uma pessoa. Ele revela o Senhor Jesus. Mais do que isso, essa palavra é viva, porque ela também transmite vida para aqueles que a leem. Quem estiver se alimentando da palavra de Deus, estará se alimentando da vida do próprio Deus. E agora nós já começamos a visualizar a diferença entre alguns que servem a Deus e outros que dizem que servem. Porque se você for alguém que frequenta a igreja, mas que passa a semana inteira com a Bíblia fechada, e a sua Bíblia ela só vem passear na igreja de domingo, de sábado, só é aberta aqui quando é aberta. Então, segundo o texto que nós lemos, falta a vida de Deus no seu coração, porque essa palavra transmite vida, mas é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, ela é vida para aqueles que vão dar lugar a ela. Ela é vida para aqueles que vão dar espaço para ela. Aquele que não lê a palavra de Deus, aquele que não medita nela, aquele que não enche o seu coração com a palavra de Deus, não pode dizer que tem vida de Deus nele. É simples assim. Você tem de Deus aquilo que você tem lido, aquilo que você tem meditado, aquilo que você tem crido na palavra dele. Eu sei que isso pode parecer um pouco duro, e a nossa intenção nessa noite não é trazer peso, também não é trazer acusação, nem é essa a intenção da palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra, falando sobre ela, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O propósito da palavra não é trazer peso, o propósito da palavra não é trazer condenação, mas é trazer libertação. A vontade de Deus para você é que você seja liberto de uma vida superficial, é que você seja liberto de uma pseudo-vida, uma vida mentirosa, que na verdade é uma morte travestida de vida. O que o Senhor tem para nós, e a vontade de Deus para nós, é que nós possamos viver a vida da palavra de Deus. Viver a vida, viver o poder, sermos cheios dessa verdade, queridos, em nós. A palavra de Deus tem que ser viva, tem que ser viva. Ela não vai ser viva se você mantém a sua Bíblia fechada num canto da sala, empoeirando. Ela não vai ser viva se você lê rapidamente. Talvez você, na sua correria do dia a dia, você não tenha reservado um tempo de qualidade para ler e meditar na palavra de Deus. Então ela não vai ser vida para você. Quando as tribulações chegam, quando a perseguição bate na porta, quando vem o desânimo, então você vai procurar forças em você, mas você não vai encontrar, porque você simplesmente não se encheu dela. Tem uma história real que eu gosto de lembrar quando toco nesse assunto, da importância de conhecer a palavra de Deus. Há uns anos atrás, quase 30 anos atrás,
dois cristãos norte-americanos que também tinham sido combatentes no Vietnã. Eles tomaram conhecimento de que na ilha de Cuba, o governo comunista proibia a entrada de Bíblias. Eles descobriram que os cristãos em Cuba não tinham acesso à palavra de Deus. Até hoje, a Bíblia é um livro proibido em Cuba. Se você chegar lá com Bíblia, você pode ser preso, como em muitos países comunistas. Na China, entrar com uma Bíblia é pior do que entrar com maconha, para você ter ideia. E eles descobriram que muitos irmãos ali gostariam de ler a Bíblia, mas não tinham acesso a ela. E como eles eram ex-combatentes do Vietnã, e os dois eram pilotos, eles decidiram bombardear Cuba com a palavra de Deus. Então eles alugaram um avião, eles começaram a comprar Novos Testamentos, porções da Bíblia, eles embalavam aquilo em plástico para não molhar, eles colocavam saquinhos de ar para aquilo boiar sobre a água, e eles traçavam um curso, saindo de Miami e para uma determinada ilha do Caribe. E eles viajavam à noite. E quando chegavam num determinado ponto, eles desviavam um pouquinho da rota, se aproximavam das praias cubanas e despejavam aquilo nas águas. E no dia seguinte, as praias amanheciam repletas de porções da palavra de Deus. E muita gente ia lá e apanhava aquilo, levava para casa, mas o governo cubano estava muito chateado com aquilo. Os comunistas estavam muito loucos com aquilo. E um dia, num determinado momento, eles fizeram isso vários e vários meses, mas numa determinada noite, veio uma grande tempestade, e o avião deles caiu, adivinha onde? Em Cuba. Eles foram aprisionados. Esse irmão, o nome dele é Tom Wyatt, ele ficou 10 anos preso, numa prisão comunista, sob a acusação de ter difundido a Bíblia, esse livro, entre aspas, maldito, no país de Cuba. E depois de 10 anos, com todo o peso da diplomacia, ele foi solto. E quando foram entrevistá-lo, uma das coisas que ele disse, ele escreveu inclusive um livro muito bom, que eu recomendo, um livro chamado Mísseis sobre Cuba. Muito bom esse livro. E ele conta a experiência dele, e ele falou, olha, quando eu estava na prisão, 2 coisas me impactaram. A primeira delas é que, de vez em quando, eles trocavam a gente de cela. E toda cela que eu ia, eu lia nas paredes algumas frases do tipo, Jesus é rei, Jesus é Senhor, eu amo o Senhor Jesus. E ele pensava, outro irmão esteve aqui. Glória a Deus. Mas ele fala, a segunda coisa, é que somente durante aqueles 10 anos, ele dizia, eu aprendi o valor que teve ler e memorizar a Bíblia. Ele dizia assim, porque durante 10 anos, tudo que eu tive da palavra de Deus foi aquilo que eu memorizei. Então ele falava, quando eu queria assim me alimentar da palavra, eu puxava na minha memória os versículos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele ia puxando aqueles versículos. E ele faz então uma pergunta, né? Ele falou assim, eu me arrependi de não ter aprendido mais. Mas ele faz uma pergunta, e se fosse você preso por 10 anos? Com quantos versículos hoje você entraria naquela cela? Quantos desses versículos você levaria com você para te confortar, para ser vida, para estar ali com você, te instruindo, te mantendo de pé, te mantendo vivo? Amados, nós não podemos fugir desta responsabilidade. Não é Deus que vai vir ler a Bíblia para nós. Há certas coisas que Deus não vai fazer por você. Há certas coisas que o seu discipulador não vai fazer por você. Existem certas coisas que você tem que fazer. E se alimentar da palavra de Deus é uma delas. Diga, é minha responsabilidade. Amém, amados? O diabo sabe disso. E o diabo faz tudo o que pode para que nós não experimentemos essa vida da palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo de número 3, o Senhor Jesus conta uma parábola.
E ele diz: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o versículo de número 14. O semeador, essa aqui é a explicação da parábola. O semeador semeia O Senhor Jesus aqui, ele está comparando a palavra de Deus a uma semente. Meu irmão, para que serve uma semente? Para semear. E por que nós semeamos uma semente? Para produzir, amém, amados? Jesus está dizendo, a palavra é a semente de Deus para nós. É uma semente da parte de Deus. E se nós deixarmos que esta semente seja de fato semeada nas nossas vidas, se nós cooperarmos com Deus, para que esta palavra atinja cada área das nossas vidas, tenha certeza, ela vai produzir os desígnios de Deus. Deixa essa palavra ser semeada na sua família, no seu casamento, e você vai experimentar um casamento segundo a vontade de Deus. Deixa essa palavra ser semeada no teu coração, na tua vida pessoal, e você viverá segundo a palavra de Deus. Deixa essa palavra entrar em cada área da tua vida, porque a palavra de Deus, segundo Jesus, é uma semente de poder. Uma das características de uma semente é que toda semente tem vida dentro dela. 1900 e pouco, eu não lembro o ano, alguns arqueólogos encontraram o túmulo de um faraó, lá no Egito. E desenterraram ali o túmulo, os tesouros, mas dentro de um vaso haviam sementes, que foram enterradas junto com o faraó. 4.000 anos elas estiveram ali dentro daquele pote. E quando eles desenterraram, eles pegaram algumas daquelas sementes para fazer um teste. E lançaram sobre uma determinada terra, e aquela semente brotou. 4.000 anos aquela semente ficou ali, carregando vida dentro dela, carregando frutificação dentro dela, aguardando o momento de ser semeada. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus fechada dentro da sua Bíblia é como sementes dentro de um jarro, querido. Ela não vai produzir, ela não vai fazer diferença na tua vida, mas não tenha dúvida que a vida de Deus está ali. Não tenha dúvida que o poder de Deus e que tudo aquilo que você precisa está ali. No entanto, é responsabilidade nossa tomarmos essa semente, tomarmos essa palavra e nos enchermos dela. E semearmos essa palavra na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, nas nossas decisões e em cada área da nossa vida. E quando fizermos isso, não tenha dúvida, ela vai produzir, amém? Agora veja, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte aqui, versículo 15, ele diz: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, grifa esse enquanto a ouvem aí na sua Bíblia, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Eu leio isso com muito temor. O que Jesus está dizendo é o seguinte: há pessoas que estão sendo roubados enquanto ouvem a palavra. Pastor, a pessoa vem há 30 anos na igreja, e a vida dele não muda. Muitas vezes a explicação está aqui.
O corpo dele está nesse lugar, mas o diabo está roubando a palavra. Ou com ansiedade e preocupação, você está sentado aqui, a palavra está sendo pregada e você está assim, puxa, amanhã é segundona. Meu pai, tem que fazer aquilo, tem aquilo outro, tem que pagar aquela conta, tem que resolver aquilo, tem que falar isso, tem que me reunir. E você está aqui, o seu corpo está aqui, mas o diabo está garantindo que a palavra de Deus seja roubada do seu coração. Quantas pessoas estão na igreja, a palavra de Deus está sendo semeada, mas o diabo está roubando, porque quando você entrou aqui, você olhou uma pessoa que você tem uma mágoa no seu coração, ou você entrou aqui e o diabo começou a te lembrar dessa pessoa, e você está sentado aí, a palavra está sendo semeada, mas você não consegue prestar atenção e nem consegue crer, porque você está preocupado demais com aquela pessoa. E o diabo está roubando a palavra da sua vida. E entra semana e sai semana e você não muda, e você não entende, e você diz, mas Senhor, eu tenho ido, eu tenho buscado, eu tenho ouvido a tua palavra, por que não tem acontecido? O diabo está te roubando. Quantas pessoas vêm ao culto, ouvem uma palavra, tomam posse da verdade, e quando passam daquela porta para fora, um irmão vem, passa correndo, esbarra nele, ele já sai da bênção, já joga a unção toda para fora, e vai embora para casa sem nada daquilo que Deus derramou sobre a vida dele. Palavra roubada. A palavra é viva. Mas você não pode permitir que Satanás a roube do seu coração. Quantas vezes os pregadores estão ministrando e o diabo está falando no teu ouvido, não creia nisso, não creia nisso. Não é bem assim. Meu amado, se você não der crédito à palavra de Deus, não aplicar fé na palavra de Deus, ela não vai ser vida para você. O evangelho só é poder para aquele que crê. O evangelho não é poder para aquele que duvida. Nunca será. Ele é evangelho, ele é poder para aquele que crê. Você crê? Diga, eu sou dos que creem. Amém? Não aceite a dúvida de Satanás, porque ele está roubando você. Jesus diz, versículo 16, semelhantemente são os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Diga glória a Deus. Tem gente que ouve a palavra e já recebe com alegria, isso é muito bom. Mas Jesus diz, mas tem um problema, olha lá. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Ou seja, é gente superficial, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. De quem Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que há certo tipo de gente, que eles até ouvem a palavra viva, poderosa e eficaz. Eles se alegram nessa palavra, eles creem, eles começam a se firmar nela. Só que eles não têm substância, raiz, eles não têm poder de decisão. Eles não são firmes na palavra. Jesus está dizendo, as perseguições vêm, as lutas virão, e quando as lutas começam, porque a palavra de Deus é provada, amém, queridos? Ela é provada. Você está aqui com problema no seu casamento, e você ouve uma palavra de Deus para o seu casamento, que Deus é o Deus da família, e que Ele vai restaurar aquilo que está quebrado. E você com alegria toma posse e fala amém, é para mim. E aí quando você chega em casa, ou antes de chegar em casa, no percurso para casa, a primeira coisa que acontece é um quebra-pau no carro. Eu sei que isso não aconteceu com ninguém aqui nesse lugar. Amém, aleluia. E aí, ao invés dessa pessoa continuar crendo e dizer, olha, eu creio na palavra de Deus, a despeito de qualquer circunstância, eu continuarei crendo, eu tomo posse. Deus não mentiu quando Ele falou comigo, e eu estou firme na palavra de Deus. Ao invés de tomar uma posição sólida, firme, essa pessoa começa, piorou.
Piorou. Não quero mais crer, não. Eu acho que a palavra não funciona. Preciso ir de novo buscar outra. Meu irmão, fala para quem está do seu lado, cria raiz na palavra. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, para que ela seja vida em nós. Jesus fala mais, versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, diga concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Para mim que esse é um dos principais problemas, é uma das principais causas da morte. Eu estou falando de uma palavra viva, que muitas vezes é morta nas nossas vidas. Jesus está falando de uma semente viva, que está sendo assassinada, ou por Satanás, ou porque nós não estamos lhe dando espaço para criar raiz, ou porque, segundo Jesus, existe concorrência. Diga concorrência. Você sabia que a palavra de Deus tem concorrência na nossa vida? Tem concorrência no nosso coração? Quem são os concorrentes da palavra de Deus? Quem está competindo com a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração? Ora, não precisa ser um gênio para saber o quê? Existem muitas coisas. O diabo é um expert em levantar concorrentes no nosso coração e na nossa vida. Para muitos, a televisão é o maior concorrente da palavra de Deus. A pessoa não consegue passar 15 minutos lendo a Bíblia, mas fica 4 horas assistindo televisão. Para outros, o Facebook, internet, sites, blogs, redes sociais, são outros grandes concorrentes da palavra de Deus. A pessoa lê não sei quantas páginas na internet, não consegue ler uma página de Bíblia por dia. E aí você quer que a palavra de Deus seja viva. E aí você quer que a palavra de Deus seja poder na sua vida. Você tem que entender que há concorrentes no seu coração. E enquanto você não resolver essa concorrência, sua vida não vai romper. Sua vida não vai avançar. Você não vai mudar. Porque a palavra de Deus, ela é viva para aquele que permite essa vida se estabelecer no seu coração. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Amém, queridos? Se você tem compromisso com Deus, aqui na terra, saiba que lá nos céus há um Deus que tem compromisso com você. Quantas pessoas, a concorrência é o trabalho, a concorrência é a correria do dia a dia. Ah, eu preciso fazer tanta coisa que eu não tenho tempo para a palavra de Deus. Que pena. Se você tivesse tempo para a palavra de Deus, você faria muito mais com muito menos. Porque Deus ia te dar sabedoria. Porque Deus iria dirigir os teus passos. Porque o poder de Deus ia proteger você de tomar decisões tão erradas que você está cometendo, que você está tomando. Elimine. Fala para quem está do seu lado, elimine a concorrência. Jesus diz que o coração que tem concorrência, a palavra fica infrutífera. Essa é a expressão. Sem frutos. Não vai ter frutos. Você está ali, mas não vai ter frutos. Aí ele termina, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Diga, eu sou desses. Amém? Nós temos que ser esses que ouvem a palavra e que a recebem e que por isso vai frutificar. Nós temos que ser diligentes nisso. Diga, diligente. Queridos, Hebreus capítulo 6, versículo 12. Talvez nos ensine um pouquinho sobre como ser diligente nessa área. Hebreus 6, 12. Olha só. Para que não vos torneis
indolentes. Diga indolentes. Essa palavra indolentes aqui, ela significa preguiçosos. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que promessas? As promessas da palavra de Deus. Esse texto está dizendo o seguinte, que uma das razões pelas quais as pessoas não alcançam as promessas da palavra, número 1, é a preguiça. Número 2 é a falta de fé. Tem muita gente que não está alcançando porque não tem fé. Precisa começar a crer. Mas eu acho legal essa ordem aqui, porque na minha observação pessoal, eu concordo. Eu não sei porquê, mas eu concordo com Deus. Irmãos, eu descobri que Deus tem razão. Eu descobri, que bom, né? Eu descobri que Deus tem razão. A maior causa das pessoas, dos seus filhos, não experimentarem as promessas de Deus, se chama indolência, se chama preguiça. Eu não estou falando que você é preguiçoso na sua vida particular. Você pode até ser muito trabalhador. Você pode trabalhar 14, 16 horas por dia. Mas o que está se discutindo aqui é que você é preguiçoso para ler a palavra de Deus. Você pode trabalhar demais lá fora, correr muito, se preocupar muito. Mas Deus está dizendo, uma das razões pelas quais os meus filhos não recebem, não alcançam as promessas, é porque são preguiçosos. E está dizendo, não seja preguiçoso, mas imite aquele que pela fé e pela longanimidade herda a promessa. Fala para quem está do seu lado, deixa de preguiça. Por que a palavra de Deus não é viva na vida de alguns? Porque eles são preguiçosos demais. Por isso eles não têm palavra de Deus, são cristãos ocos. Só tem casca, aparência, mas não tem a essência e o conteúdo da palavra de Deus. Onde é que tem que estar essa essência, pastor? Na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, na sua boca. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16. Está escrito, habite. Não é visite, é habite. Habite ricamente, não é pobremente, não é miseravelmente, mas é habite ricamente em vós. Não é no meu vizinho, não é no meu discipulador, não é no meu pastor e não é no meu cônjuge, amém? É em vós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem que habitar ricamente. Diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus precisa ser viva porque ela tem que viver em nós. Como é que a palavra vive em nós? Como é que a palavra habita em nós? Em primeiro lugar, nós temos que crer com o nosso coração. Temos que ler a Bíblia, queridos, buscando as mais de 8.000 promessas da palavra de Deus para nós. E quando você se depara com uma promessa a respeito da tua vida, sobre quem você é em Cristo, sobre o que você pode em Cristo, sobre o que você tem em Cristo, nós temos que crer com o coração, confessar com a boca, falar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Diga, crer, falar e praticar a palavra de Deus. Isso é deixar a palavra de Deus ser viva. Isso é deixar a palavra de Deus criar raiz dentro de nós. É nos enchermos dela, é parar de preguiça. É ler, é nos encher, é crer, é falar, é praticar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, texto também tão conhecido, diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Tiago aqui ele vai um pouco mais longe, e ele diz que o crente que só ouve, mas não crê, o crente que só ouve, mas não fala a palavra, o crente que só ouve, mas não pratica, ele é o pior tipo de gente que existe, porque ele está se enganando a si mesmo. Por que se enganando? Porque ele pensa que está avançando, quando ele está regredindo. Porque ele pensa que está sendo salvo, quando ele está ficando perdido. Porque ele pensa que está sendo liberto, quando cada dia que passa ele está mais amarrado. Porque ele pensa que está sendo transformado, quando a cada dia que passa ele está mais conformado. Esse é o pior tipo de crente que existe. Não seja esse tipo de gente. Pare de se enganar a si mesmo. A palavra de Deus não permite que nos enganemos. Cada um de nós aqui nesta noite sabe o quanto nós somos ouvintes e o quanto nós somos praticantes da palavra de Deus. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, mas também diz que a palavra de Deus é eficaz. O que quer dizer a palavra eficaz? Eficácia quer dizer capaz de produzir. Eficaz quer dizer tem eficácia, tem eficiência, vai fazer aquilo que diz. Quer dizer útil, quer dizer apta. A palavra de Deus não é apenas viva, mas ela também é eficaz. Ela vai produzir aquilo que ela está dizendo. Se você estiver lendo a palavra, e o Senhor trouxer revelação para você, sobre uma palavra de cura, uma promessa de cura, pode entender, ela vai ser eficaz na tua vida. Vai ser eficaz. Está dizendo aqui, ela é viva e ela é eficaz. Ela vai se cumprir. Isaías teve uma revelação sobre isso. Isaías 55:11. Um texto também muito conhecido. Isaías 55:11. Projeta para a gente, por favor. Porque a palavra... Não foi ainda. Assim será a palavra. Leia o versículo 10, vamos voltar um pouquinho. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Preste atenção, o Senhor Jesus falou mais de 8.000 promessas para a tua vida. A mais importante delas é a promessa de vida eterna, é a promessa de uma eternidade com Deus. A mais importante promessa foi aquela cumprida na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus morreu por nós. Agora, amado, essa palavra, ela está viva, essa promessa está viva. Nós temos que compreender que cabe a nós ouvir essa palavra e crer e saber que ela é eficaz nas nossas vidas. E assim como a palavra de salvação, todas as demais promessas que Deus falou através da sua palavra, Ele está dizendo, ela vai produzir, estas promessas irão produzir, elas são eficazes, elas são produtivas, elas irão cumprir o desígnio delas. Cabe a nós encher o nosso coração com essa palavra. João capítulo 14, versículo 21. João capítulo 14, versículo 21. Agora é o Senhor Jesus falando, e Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que mandamento? Está falando da palavra de Deus. Diga assim, a palavra não é só de promessas. Diga, a palavra também é de mandamentos. Como nós conhecemos um crente maduro e como nós podemos diferenciar o maduro do imaturo?
é que o imaturo, o novinho na fé, ou que não cresceu em Deus, ele só lê a Bíblia à caça de promessas. Porque promessas são boas, amém, queridos? Eu quero a promessa de cura, eu quero a promessa de paz, eu quero a promessa de restauração, restituição. Deus me restituirá 7 vezes mais. Eu quero promessa. E você pode querer, e pode buscar, e pode tomar posse de todas as promessas de Deus para você. Mas não se esqueça que um sinal de crescimento espiritual é quando nós deixamos de ser aquele bebê que só quer as promessas, mas nós também começamos a buscar os mandamentos do Senhor. Porque a palavra de Deus também tem os seus mandamentos para as nossas vidas. E Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E olha, agora uma promessa. É uma promessa para quem tem mandamento. Se você tem um mandamento, então você ama a Deus, o Pai te ama, e diz assim: e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Você vai ter a manifestação de Deus na tua vida. Você vai ter a manifestação de Deus na tua família, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida. Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai se manifestar no seu futuro, no seu casamento, nos seus filhos. Deus vai se manifestar, o poder de Deus vai se manifestar. Mas quando que Deus se manifesta? É quando nós guardamos, praticamos os mandamentos da palavra de Deus. E os mandamentos da palavra de Deus não são pesados. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Há pessoas que pensam que os mandamentos da palavra de Deus são pesados. Quantas vezes eu já estive evangelizando pessoas e elas me diziam assim: mas a Bíblia está cheio de mandamentos terríveis, pesados, difíceis demais de se praticar. E essa é a ideia que o diabo quer que você tenha da palavra. Não caia nessa. Não caia nessa ideia furada. Porque João está dizendo que os mandamentos são amor de Deus. Diga amor. Este é o amor de Deus, 2 pontos. Este é o amor de Deus, 2 pontos. Os mandamentos são o amor de Deus em ação para nós. E diz que guardemos os seus mandamentos porque eles não são penosos. Certa vez eu falei isso para um rapaz. Ele falou que a Bíblia está cheia de mandamentos pesados demais, Jonas. Por isso que eu não gosto de ler Bíblia. Eu falei: você já leu os mandamentos da Bíblia? Os mandamentos de Deus para você é: seja feliz, tenha um casamento maravilhoso, seja fiel à sua esposa e a ame, crie muito bem os seus filhos, seja próspero nessa terra, ainda vá para a eternidade com Deus. Esses são os mandamentos. Isso é pesado, irmão. Isso é o amor de Deus em ação. Os mandamentos de Deus é para nos proteger da nossa carne, é para nos proteger do mundo, é para nos proteger do diabo. O problema é que às vezes nós amamos mais ao mundo do que a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, ele fala sobre isso. Esse texto ele é tão forte, porque a força desse texto aqui que nós vamos ler, é o fato dele não ter sido escrito para pessoas não convertidas. Esse texto é João escrevendo para a igreja. É o Espírito Santo falando com quem é convertido. Quem aqui é de Deus? Levanta a mão. Esse texto aqui foi escrito para nós, para você, para mim. E é por isso que ele é pesado, porque ele diz assim para quem é crente. Ele fala assim para quem é crente, para quem é de Deus: não ameis o mundo. E a gente pensa:
esse mandamento não era para ser dito para crente, era para ser dito para quem está no mundo. Mas sabe por que ele está sendo dito para crente? Porque o que ele está revelando aqui é um grande problema, é que a igreja está cheia de crentes que amam o mundo. Por isso está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amados, nós temos que compreender e às vezes admitir e reconhecer que Deus também tem concorrência do nosso amor. Que muitas vezes Deus está de um lado, competindo pelo nosso amor, e do outro lado está o mundo, a carne, a soberba, as coisas do mundo. E a palavra diz que há pessoas que amam o pecado. Há pessoas que amam as coisas do mundo. É por isso, voltando lá, quero encerrar, voltando em Hebreus 4:12, é por isso que a palavra, ela não é apenas viva, ela não é apenas eficaz, mas ela é também cortante. Diga cortante. Por que ela é cortante, pastor? Primeiro, ela é cortante como espada alguma de dois gumes, porque mesmo que eu estou pregando aqui para você, eu tenho que compreender, qualquer pregador, qualquer homem de Deus sabe disso. Quando nós pregamos a palavra, ela corta dos dois lados. Ela está cortando aí, mas ela também está cortando aqui. Ela corta dos dois lados. Amém, queridos? A palavra de Deus corta dos dois lados. Agora, ela é cortante porque muitas vezes ela é uma espada que tem que decepar da nossa vida aquilo que é mal. Tem que decepar da nossa vida aquilo que escandaliza, aquilo que é pecado, aquilo que traz condenação. E é somente pela palavra de Deus que nós vamos discernir, quem sabe um relacionamento, quem sabe um envolvimento, quem sabe um negócio, quem sabe uma decisão que você tomou, quem sabe um caminho errado. E Deus está falando para você, corte isso da sua vida. Corte isso da sua vida. Deixa a palavra de Deus ser cortante. Deixa a palavra de Deus te cortar. Muitas vezes nós precisamos ser podados, meu irmão, pela palavra de Deus. A poda é ruim, você fica todo feio depois de podado, né? Já viu uma planta podada, coisa feia? Oh, meu Deus, como fica feia. Mas a poda permite a frutificação e o crescimento. Quem é cortado pela palavra de Deus cresce e frutifica. Deixa a palavra de Deus te cortar. Muitas vezes ela não vai ser uma espada que decepa, mas ela vai ser um bisturi que te opera. Um bisturi preciso de Deus. Enquanto você está aí ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está pegando esse bisturi, está indo lá no fundo do teu coração e removendo um sentimento, removendo uma ideia, removendo uma coisa que para você aparentemente é algo pequeno, mas que está comprometendo o teu futuro em Deus. Deixa a palavra de Deus te cortar. Deixa a palavra de Deus te curar. Deixa a palavra de Deus te sarar, meu querido. Diga, ela é viva. Diga, ela é eficaz. Diga, ela é cortante. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Eu quero chamar os pastores, os diáconos, o presbitério para estar conosco.